A insistência por liberdade criou um mártir. Hoje, seu nome está espalhado por ruas, avenidas, escolas e monumentos em todo o país. Um exemplo que mantém viva a memória do homem que enfrentou o poder até as últimas consequências. Sua história continua impressionando pela revolução, julgamento e execução em praça pública. No início do século XIX, o Brasil parecia uma bomba prestes a explodir. O país ainda era controlado por Portugal, a população sofria com fome, impostos abusivos e pobreza extrema, enquanto uma pequena elite acumulava riqueza e poder. Mas em meio ao medo e à opressão, um homem decidiu enfrentar o império mais poderoso da época. Seu nome era Joaquim do Amor Divino Ravelo. Porém, a história o eternizaria com outro nome, Frei Caneca. Ele nasceu em 1779, na cidade de Recife. O apelido Caneca surgiu porque seu pai fabricava canecas de barro para sobreviver. Desde criança, Joaquim já demonstrava inteligência incomum e um forte senso de justiça. Enquanto crescia pelas ruas de Pernambuco, observava de perto o contraste brutal entre a riqueza dos donos de engenho e o sofrimento da população pobre. Aquela realidade marcou profundamente sua visão do mundo. Ainda jovem, decidiu seguir a vida religiosa e entrou para a Ordem dos Carmelitas. Foi ali que nasceu Frei Caneca. Mas ele estava longe de ser um religioso comum. Enquanto muitos padres se limitavam às orações e sermões tradicionais, Frei Caneca mergulhava em filosofia, matemática, política e ideias revolucionárias que chegavam da Europa. As notícias da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos despertaram nele algo perigoso para a época: a crença de que o povo tinha direito à liberdade. E essas ideias logo incendiariam Pernambuco. No começo do século XIX, a situação da província era desesperadora. Os impostos aumentavam sem parar, a crise econômica destruía famílias e o ódio contra o domínio português crescia a cada dia. Até que, em 1817, a revolta finalmente explodiu. Surgia a Revolução Pernambucana, um dos movimentos mais ousados da história brasileira. Os revolucionários queriam algo impensável para aquela época: transformar Pernambuco em uma república independente. E Frei Caneca estava no centro de tudo. Usando discursos inflamados e textos políticos, ele incentivava a população a resistir contra Portugal. Durante alguns meses, os revolucionários chegaram a tomar o controle da província. Parecia que uma nova era estava começando. Mas o império reagiu com violência brutal. Tropas portuguesas cercaram Pernambuco. A repressão foi sangrenta. Líderes revolucionários foram executados sem piedade. Outros desapareceram nas prisões do governo. Frei Caneca acabou capturado. Acorrentado, foi levado para a prisão em Salvador, onde passou anos vivendo em condições terríveis. Mas nem a prisão conseguiu destruir suas ideias. Pelo contrário, o homem saiu ainda mais decidido a lutar contra o autoritarismo. Em 1822, o Brasil finalmente declarou independência de Portugal, sob liderança de Dom Pedro I. Muitos acreditaram que o país finalmente seria livre. Mas Frei Caneca enxergou algo que poucos perceberam. O poder apenas havia trocado de mãos. Para ele, o novo Império Brasileiro continuava autoritário. E tudo piorou em 1824, quando a primeira Constituição brasileira entregou poderes enormes ao imperador, através do chamado poder moderador. Na prática, Dom Pedro I podia controlar quase tudo. Frei Caneca ficou indignado. Não temo a morte, temo a injustiça e o silêncio.
Ele defendia a liberdade de imprensa, maior autonomia para as províncias e participação popular nas decisões políticas. Seus textos começaram a circular pelo Nordeste como fogo em palha seca. Suas palavras inspiravam revolta, esperança e resistência. Foi então que nasceu a Confederação do Equador. O movimento defendia ideias republicanas e federalistas e se tornou uma ameaça direta ao Império. Mais uma vez, Pernambuco se levantava contra o poder central. E mais uma vez, Frei Caneca surgia como um dos principais líderes da Revolução. Mesmo sem portar armas, ele se tornou uma das figuras mais perigosas para o governo imperial, porque suas palavras mobilizavam multidões. Mas o Império decidiu esmagar a revolta antes que ela se espalhasse pelo país. As tropas imperiais avançaram com força total. Os combates foram violentos. Sem recursos e cercados por todos os lados, os revolucionários começaram a cair um por um. A Confederação do Equador estava derrotada. Frei Caneca tentou fugir pelo interior de Pernambuco, mas acabou encontrado e preso pelas tropas imperiais. Dessa vez, o governo queria transformar sua morte em exemplo. O julgamento já tinha resultado definido antes mesmo de começar. Frei Caneca foi condenado à morte por desafiar o Império. Mas o que aconteceu em seguida transformaria sua execução numa das cenas mais impressionantes da história do Brasil. Inicialmente, o governo ordenou que ele fosse enforcado em praça pública na cidade de Recife. Porém, segundo relatos históricos, os próprios carrascos se recusaram a realizar a execução. Frei Caneca era respeitado até por pessoas que não concordavam com suas ideias. A recusa causou constrangimento às autoridades. Então, o Império tomou outra decisão. Ele seria fuzilado. No dia 13 de janeiro de 1825, Frei Caneca foi levado diante de um pelotão de soldados. Tinha apenas 45 anos de idade. Relatos afirmam que permaneceu calmo até os últimos segundos de vida. Então, vieram os disparos. Naquele instante, o Império acreditava estar eliminando um rebelde. Com o passar dos anos, Frei Caneca se transformou num símbolo de resistência, coragem e luta pela liberdade no Brasil. Muito antes da República existir, ele já defendia ideias republicanas e federalistas. Sua trajetória mostrou que existiam brasileiros dispostos a enfrentar um império inteiro em nome da liberdade. Frei Caneca poderia ter escolhido o silêncio seguro de um convento. Em vez disso, escolheu desafiar um império. E por isso seu nome atravessou mais de 200 anos da história brasileira. E se você chegou até aqui, confira agora as dicas do que fazer na Rua Frei Caneca, no bairro da Consolação, em São Paulo. Visite o famoso Teatro Frei Caneca, que fica dentro do badalado shopping com o mesmo nome. Depois, visite o Calçadão Urbanoide, famoso por comida de rua e por ligar a Rua Augusta até a Rua Frei Caneca. Lá, você encontra diversas opções em gastronomia de rua e também a Húngaros Burger, com lanches e porções para você ficar com água na boca. O chefe húngaro ficou conhecido por participar do programa Pesadelo na Cozinha, do chefe Eric Jacan. Depois, conheça a Igreja Paróquia Divino Espírito Santo, famosa pela pintura rosa envelhecido e pelo estilo eclético. Além de ter muito charme, ela mantém eventos beneficentes e festas de época. Com esse roteiro, você garante um dia inteiro de passeio e boa gastronomia. E se gostou desse vídeo, deixe aqui nos comentários Frei Caneca. Dessa forma,
Saberei que você esteve e curtiu até aqui. O seu apoio é muito importante para a produção desse conteúdo.